Olá, galera! Eu sou a professora Paula Rocha e hoje eu vou corrigir com vocês o plano de estudos de literatura da segunda série. Questão 1 tem como texto base o poema de Olavo Bilac, Profissão de Fé. Vamos direto para a questão. Esses versos fazem menção à obsessão parnasiana pelo rigor formal, princípio conhecido como... Então, os parnasianistas, eles foram contrários ao estilo de época ali do século XIX, ao serem principalmente indiferentes às questões mais sociais, abordagem mais crítica dentro do contexto literário. Então, por isso, existe aí um estilo de época que ficou considerado como a arte pela arte. Ou seja, a arte era centrada nela mesma. A arte era autossuficiente. Então, existia uma ideia do rigor formal, a valorização da forma dentro do meu poema, da linguagem. Isso era mais importante do que as outras abordagens dentro do contexto literário. Por isso, a alternativa adequada é a letra A, arte pela arte. Questão de número 2. O parnasianismo foi um estilo de época preocupado com a forma, com a estética. Assinale a alternativa correta sobre o parnasianismo. Como a arte era centrada nela mesma, então tinha uma característica bem marcante desses poemas parnasianistas. Inclusive, a gente tem como marco dessa literatura um poema chamado Vaso Chinês, que era a simples descrição de um vaso. Simples, mais ou menos, né? Tinha valorização, era um poema todo metrificado, porém, a descrição fazia parte do estilo dessa época. Então, a alternativa B é a mais adequada. As poesias parnasianas são de caráter descritivo, como ocorreu no poema que eu acabei de citar para vocês. Questão 3. Leia o poema a seguir de Afonso Guimarães. E a questão diz o seguinte: no texto apresentado, há evidentes características do simbolismo brasileiro. Redija um pequeno texto apontando as características simbolistas com exemplos do poema. O simbolismo, por outro lado, ele era dotado de muita musicalidade, né? A esfera mística fazia parte das características principais aí, dotado de musicalidade e uma esfera mística em relação principalmente à religiosidade. Então tinha um misticismo religioso como característica muito marcante aí. Então, por exemplo, eu posso retirar como característica dentro aqui do texto do misticismo religioso a utilização das palavras, da mistura, da combinação entre as palavras pombo, cordeiro e cruz. Então, já tenho aí essa esfera mística religiosa. E, por outro lado, com a ideia de musicalidade, você pode perceber um trecho que fala assim: eras a harmonia esparsa em violas e violoncelos, que confere essa ideia mais musical do poema. Então, tem esses dois trechinhos como características simbolistas. Questão 4. Leia atentamente um excerto do poema Violões que Choram, de Cruz e Souza. E a pergunta diz o seguinte: a musicalidade era uma estratégia linguística muito utilizada na literatura simbolista. Explique de que maneira o excerto acima trabalha a musicalidade. Principalmente nesses poemas, vocês vão ver o uso de muitas figuras de linguagem, né, que faz parte aí da estética literária, principalmente dos poemas, da poesia. Então, por exemplo, eu vou ter... Nesse poema em específico, a aliteração, o uso da aliteração é a repetição de sons consonantais. Então, a gente vai ter o som principalmente do fonema V, né, que confere a letra V. Então, V. Essa repetição, o autor pretendia reproduzir como se fosse a própria vibração das cordas de um violão. Assim como já está dizendo lá, já está sugerindo o título do poema como sendo Violões que Choram. Então, aqui a principal característica que causa esse efeito de musicalidade dentro do poema é o uso da aliteração, com a repetição dos fonemas V. Questão 5. Tem um trechinho aí do Lima Barreto como texto base e vamos analisar a questão. As obras do autor desse trecho integram um período literário chamado pré-modernismo. Tal designação para este período se justifica porque ele
Queridos, o Lima Barreto, ele começa a se distanciar, né, das características que nós estamos trabalhando, por exemplo, no parnasianismo, no simbolismo, e ele já apresenta características que vão introduzir um próximo período literário, que foi consagrado como o modernismo. Então, por exemplo, o Lima Barreto, ele apresenta uma literatura muito mais descontraída, muito mais coloquial, com uma temática que vai abordar ali principalmente temas que eram ignorados por outros autores da literatura da sua época, né? Trazer a cidade, trazer umas questões mais populares. Então, por isso, ele apresenta, ele é um anúncio do que ainda estava por vir dentro da nossa esfera literária. Então, a alternativa mais adequada é a letra C. Antecipa, temática e formalmente as manifestações modernistas. Questão 6. A obra de Lima Barreto, escritor pré-modernista, é marcada pela análise e descrição da vida, ou seja, o que eu comecei a falar com vocês na questão anterior. O Lima Barreto apresentava essa estrutura um pouco mais informal, né? Ele, por exemplo, era contrário aos excessos que nós acabamos de ver no parnasianismo. Então, essa ideia ele fazia com que os personagens aqui eles tivessem características mais simplistas. Por exemplo, um personagem central era um funcionário público, era um professor, era um trabalhador da classe média. Isso não era comum nessa esfera literária. Por isso que o Lima Barreto, assim como alguns outros autores, introduziram um processo de modernismo. Então, aí a alternativa mais adequada é a letra B, que diz que o Lima Barreto ele abordava principalmente a vida nos centros urbanos, retratando os subúrbios, os quais eram até então ignorados pela elite cultural brasileira. Questão 7. Tem um poema como título Cárcere das Almas, de Cruz e Souza. A questão diz o seguinte: os elementos formais e temáticos relacionados ao contexto cultural do simbolismo, encontrados no poema Cárcere das Almas, de Cruz e Souza, são... Vamos lá, galera. Nesse poema Cárcere das Almas, existe essa questão simbólica, né? Eu vou ter o aprisionamento, né? A ideia do cárcere, de estar aprisionado, sendo diretamente relacionado ao estado de espírito desse eu lírico, talvez retratando a dor, o sofrimento humano. E esse sofrimento humano é uma questão universal, é uma temática dita universal que é abordada dentro do poema como uma visão mais metafísica. Então, essa ligação ela é característica dessa estética literária. Por isso, a alternativa mais adequada vai ser a letra C, que tem como resposta o refinamento estético da forma poética e o tratamento metafísico dos temas universais, que nesse caso é o sofrimento humano como um todo. Por exemplo, a gente já descarta a letra A quando diz que a linguagem é simples e direta. Não, a linguagem ela é muito mais subjetiva. Na letra B e na letra D, por exemplo, diz que tem lirismo amoroso, que tem nacionalismo, que tem preocupação com a realidade social, o que não acontece nessa esfera literária, que nós também já comentamos em questões anteriores. E na letra D diz que tem uma liberdade formal da estrutura do poema. Isso também não acontece. Se você observar esse texto, você vai perceber que faz parte de um soneto. E soneto é a estrutura mais clássica que se tem dentro dos poemas como um todo. Então, por isso, a única alternativa aí adequada é a letra C. Questão de número 8 tem como texto base um poema intitulado O Morcego, de Augusto dos Anjos. O enunciado diz o seguinte: releia atentamente o primeiro verso de O Morcego. O que o poeta procura fixar logo nesse primeiro momento? E se você perceber, o poema começa da seguinte maneira: meia-noite, ao meu quarto me recolho, meu Deus, e este morcego? E agora vede? Continua assim o poema. Ou seja, o que o poeta ele já começa a trabalhar nessa primeira estrofe? Ele começa a criar uma esfera mais noturna, quando ele apresenta essa ideia da noite e também associando a ideia do lugar, né, enclausurado, no quarto. Então começa a criar um clima soturno, que é realçado pelas características da primeira estrofe do nosso poema. Questão de número 9 tem como texto base um trechinho do poema Segredo. E vamos ver o que diz o enunciado.
No trecho do poema Segredo, observa-se que a linguagem utilizada por Álvaro Cunha remete a um movimento estético literário que valoriza a teoria das correspondências. Diante dessa afirmativa, responda as questões com convicção. Letra A. Identifique esse estilo literário, ou seja, essas correspondências de sentido, né? Trabalhar essa temática que nós já vimos também na outra questão, né? Uma característica mais metafísica, questões universais. Então, apresenta pela essa correspondência de significados. O sofrimento do eu lírico, por exemplo, que nós vimos na questão anterior, sendo diretamente relacionado ao cárcere das almas, ao enclausuramento. Então, qual é essa estética literária? Estamos trabalhando com o simbolismo. Então, letra A você pode assinalar como simbolismo. E na letra B diz o seguinte: transcreva duas expressões do texto que comprovem a resposta anterior. E aí você pode marcar, por exemplo, forma pálida e imprecisa, intraduzível sentimento, espírito intangível, irrelevado e esquivo. Qualquer um desses trechinhos aí vão ser coerentes à resposta da letra B. Questão 10. Sobre o parnasianismo e o simbolismo na literatura brasileira, é correto afirmar que são escolas literárias muito próximas, né? Elas correspondem ali a uma mesma época e, apesar de terem características próximas que a distanciam como escolas literárias, tem ali um eixo que as iguala também, que é esse culto à forma, a valorização da forma mais tradicional dentro da minha literatura. Então, valorizar essa forma mais clássica, como por exemplo a métrica e a versificação, faz parte aí de característica das duas escolas literárias. Por isso, a alternativa mais adequada é a letra D. Os dois estilos se aproximam quanto à técnica de versificação. Queridos, terminamos assim a nossa correção de plano de estudos e até a próxima!